Olá pessoal, bem-vindos então aí ao primeiro capítulo da disciplina de Química Analítica Quantitativa. A aula de hoje é uma demonstração experimental sobre os primeiros aspectos de cuidados com vidraria dentro do laboratório, tá? Para que a gente possa desenvolver então todos os experimentos e todos os protocolos que se seguirão aí durante o semestre, tá? Eu queria deixar aqui alguns recados importantes, primeiro, porque vocês estão observando aí que essas gravações estão sendo feitas em laboratório, né, nesse momento, e é claro que eu estou aqui sozinho dentro do laboratório, então por isso que vocês estão me vendo sem máscara, tá? Então nós estamos aqui num ambiente controlado, um ambiente seguro, e não tem ninguém por perto, então todos os cuidados estão sendo tomados, e é por isso que eu não estou utilizando máscara durante a gravação, até para que vocês possam acompanhar melhor as explicações e para que a gente possa desenvolver melhor a aula, tá? Bom, eu queria começar então a aula de hoje comentando sobre aspectos de segurança em laboratório, né? Então, antes, na verdade, de tratar do assunto, do próprio assunto da aula de hoje, que seriam as vidrarias e os cuidados com esse material de experimentação, né, eu acho que é importante que a gente comente sobre um ponto antes do trabalho em si no laboratório, que são as boas práticas de laboratório com relação à segurança. Tá? Então isso é um ponto importante em laboratório, porque sempre que nós estivermos trabalhando com experimentos, sempre que nós estivermos dentro de um laboratório, é fundamental que vocês sigam os protocolos de segurança. Então, como um exemplo, vocês já estão analisando o vídeo, espero que vocês percebam que essa aula está sendo gravada, eu estou utilizando um jaleco, né? É um EPI, um equipamento de proteção individual fundamental em qualquer experimentação. Então, sempre que estiverem em um laboratório, utilização de jaleco é obrigatório, tá? Outro ponto importante são os óculos de segurança. Então, sempre que nós estivermos trabalhando com qualquer tipo de experimento, por mais simples e mais convencional que seja, é fundamental que vocês estejam utilizando óculos de segurança, tá? Esses óculos de segurança são oferecidos aqui pelo laboratório, então vocês sempre vão ter esse tipo de EPI, né? Equipamento de proteção individual, à disposição no laboratório, tá? Outro ponto importante é com relação a cabelos presos, calça comprida e sapato fechado, né? São pontos importantes aí das normas de segurança do laboratório. Nós temos documentos que tratam dessas normas de segurança, então sempre que vocês estiverem com alguma dúvida, procure o documento que trata dessas normas pelo laboratório que vocês estão utilizando, tá? Então, já comentei aqui sobre avental de algodão, manga longa, né, na altura do joelho e devidamente fechado. Então, jaleco de segurança é um equipamento importante aí, tá? Calça comprida, sapatos fechados, cabelos longos sempre presos. Por mais que você não esteja utilizando nenhuma fonte de calor, como por exemplo o próprio bico de Bunsen, é fundamental que, caso você tenha cabelos longos, que você mantenha os seus cabelos presos durante a experimentação, tá? Quem faz uso de lente de contato, é importante que não utilize lente de contato em laboratório, tá? Que você substitua sua lente de contato pelo óculos de grau convencional. Então esse é um ponto importante, até porque a lente de contato, na grande maioria das vezes, ela é um material gelatinoso e é um material que tem um grau de umidade por conta de estar em contato com seus olhos. Então, gases, vapores liberados em experimentos podem, de alguma forma, entrar em contato com a sua lente de contato e causar alguma reação química indesejada na lente de contato que está, de fato, ali em contato com o seu olho. Então, isso pode gerar danos graves à sua visão, então é importante que vocês evitem lente de contato em laboratório, tá? E principalmente por conta dos vapores liberados em alguns experimentos. Então isso é um ponto importante, por mais que vocês estejam utilizando óculos de segurança, os vapores podem de alguma forma entrar em contato aí com esse material e causar lesões sérias, tá? Um outro ponto importante que vocês certamente já sabem, mas vale a pena frisar, é com relação a chuveiro de emergência,
né? Então, nas saídas dos laboratórios, né, sempre perto das portas de acesso dos laboratórios, no corredor de acesso nós temos chuveiro de emergência e, além do chuveiro, nós temos um equipamento chamado lava-óleos. Então, sempre que você precisar usar esse tipo de instrumento, né, de equipamento de proteção, a gente espera que isso nunca seja necessário, porque é sempre em situações de emergência e de acidente que a gente acaba utilizando esse tipo de acesso, né, esse tipo de material. Mas sempre que você precisar, por algum motivo de urgência, utilizar esse equipamento, é fundamental que você saiba a localização e saiba a operacionalização desse tipo de instrumento. Tá? Então, sempre procurem onde estão os chuveiros de emergência e os lava-óleos. Tudo bem? Bom, verifiquem se as janelas do laboratório estão devidamente abertas. Tá? Nós temos aqui sistemas de circulação dentro do laboratório, até porque esse laboratório tem ar-condicionado, né? Tem um sistema de condicionamento de ar. Então, as capelas precisam estar funcionando nos seus sistemas de exaustão para possibilitar a eliminação de exaustão, de fato, né, desses gases produzidos em experimentos que possam eventualmente serem feitos sob aquecimento ou experimentos que naturalmente liberam gases durante a sua execução. Tá? Esse é um ponto importante também. E não colocar material de uso pessoal sobre bancadas, né, celulares fechados, desligados, guardados, a não ser que o celular seja uma fonte de consulta para você durante o experimento, como, por exemplo, um cronômetro. Né? Existem vários experimentos importantes e que dependem que você controle o tempo do experimento, ou controle o tempo de um determinado procedimento durante o experimento, e a gente sabe que os celulares hoje em dia têm várias funções importantes, até para fotografar um experimento, para fazer uma gravação ou para controlar o tempo. Então, se não for nesses casos em que o celular é uma ferramenta durante o protocolo, é importante que você mantenha ele desligado, guardado, para que ele não seja uma fonte de distração sua dentro do laboratório. Né? Qualquer fonte de distração desnecessária pode ser um causador de acidente dentro do laboratório. Tá? Então, eu faço esse comentário especialmente porque a gente tem o costume, né, especialmente nessas épocas modernas, de ficar conectado no celular 24 horas e sempre olhando coisas que muitas vezes não tem nem muita relação com a aula, não tem relação direta com a aula. Então, isso vocês sabem que prejudica o processo de ensino-aprendizagem, né? Vocês estão gastando o tempo de vocês com outras coisas num momento que é único, que é esse momento de aula experimental. Então, isso é fundamental. Aproveitem esse tempo para gravação de conteúdo dos experimentos, né? Para que vocês aprendam, para que vocês percebam os detalhes técnicos do experimento, porque esse é um tipo de experimentação que não dá para ser feito em casa. Tá? Nesse momento importante, vocês estão tendo acesso a esse tipo de gravação, a esse vídeo, e eu acho interessante esse momento porque vocês podem ver e rever os experimentos várias vezes. Né? E isso faz com que vocês tenham acesso a informações, detalhes de experimentos que geralmente vocês não teriam numa aula prática presencial, uma vez que você só se depara com as reações, com os mecanismos, com as explicações durante a aula presencial, que é uma vez feita em laboratório. Agora, eu acho que quanto mais vocês puderem assistir, reassistir e ver os detalhes que estão sendo comentados durante a aula, melhor e mais fácil vai ser a absorção de conteúdo, tá? Bom, com relação a comportamento no laboratório, eu acho que todo mundo já sabe, né, que o comportamento é um fator importante, a sua postura de trabalho dentro do laboratório é uma coisa importante. Laboratórios didáticos, laboratórios químicos, não são laboratórios, não são lugares em que vocês encontram banquetas para sentar, né? O trabalho é sempre feito em pé, porque o espaço livre é um espaço de circulação. E a gente precisa ter cuidado com esse espaço, a gente precisa ter noção do espaço, né? De como a gente utiliza o espaço em laboratório. Pensem que, eventualmente, qualquer material que esteja na sua frente, né, um banquinho, uma lata de lixo, um extintor de incêndio, uma mochila, qualquer coisa jogada no chão, pode ser um fator de risco para que você tropece, caia, esbarre em alguém, cause algum acidente sério, né, cause algum acidente enquanto manipula vidraria, né, materiais com vidro ou reagentes, ou frascos com reagentes, e a gente pode ter, de fato, acidentes graves com relação a isso.
Então, vocês vão perceber que o espaço em laboratório é sempre um espaço limpo, um espaço livre para circulação, para que nós tenhamos, então, a condição de ter noção espacial daquilo que nós estamos fazendo, né? Essa condição de percepção do ambiente à nossa volta. Tá? Bom, então, comportamento em laboratório, é claro que eu vou comentar aqui, mas todo mundo já tem essa noção. Laboratório não é lugar de fazer brincadeiras, laboratório não é lugar para ficar correndo, laboratório não é lugar para cutucar o coleguinha, né? Laboratório não é lugar para comer, então alimentação, bebida, nunca deve ser feita dentro de laboratório, por vários motivos, né? E um deles, e o mais especial, é contaminação, né? É ingestão de contaminantes ou reagentes químicos tóxicos. Então, alimentação nunca dentro do laboratório, tá? Por mais que seja uma garrafa d'água, por mais que seja água para hidratação. Então, quando vocês me perguntam, né? Tá, professor, mas a aula às vezes demora demais e eu fico com sede, eu preciso me hidratar. O que eu faço? Então, qual o conselho que eu deixo aqui de forma geral, né? Então, se você precisa se hidratar, você precisa tomar água durante a aula, não tem problema. Arruma um momento no seu experimento em que você possa sair da bancada, né? Deixar o seu experimento organizado, que você possa ir até os armários, pegar a sua garrafa d'água e fora do laboratório você possa então consumir esse líquido, né? Você possa fazer a ingestão do líquido, você possa então se hidratar. E aí logo que for finalizado isso, fecha a sua garrafinha, volta para o laboratório, guarda a garrafa imediatamente no seu armário, né? Na sua mochila já posicionada no seu armário, e aí então retorna calmamente para a sua bancada para dar continuidade aos seus experimentos. Tá? Bom, então, com relação a comportamento em laboratório, isso é muito importante. Sempre que for trabalhar com reagentes, todo cuidado é pouco, né? Nós trabalhamos muitas vezes com reagentes ácidos, bases, solventes orgânicos e inorgânicos. A gente trabalha com esse material, na grande maioria das vezes, diluído. Mas também, em alguns momentos, a gente trabalha com reagentes concentrados, né? Vai depender do quê? Vai depender do que se pede num protocolo. Então, trabalho com reagentes é uma coisa sempre muito detalhista e que precisa ser feita com muito cuidado, muita cautela, tá? O fato de estarmos trabalhando sempre com reagentes diluídos, nós estamos sempre trabalhando com soluções diluídas, não faz-se necessário nesse momento o uso de luvas. Então vocês vão perceber que nos experimentos, dificilmente vocês vão se deparar com acesso a luvas em laboratório. Justamente porque os experimentos não demandam esse tipo de equipamento de proteção individual, né? A gente não faz utilização de luvas dentro ou no momento dos nossos experimentos, a não ser que seja estritamente necessário, tá? Então, existem todos os cuidados importantes. Então, sempre que vocês estiverem trabalhando com reagentes, tomem sempre o cuidado para manipulação desses reagentes, sem que eles derramem, sem que você troque de frasco, sem que você cause contaminações cruzadas, né, com tampas de reagentes trocadas. Então sempre tem que ter cuidado com relação a isso, tá? Bom, com relação a equipamentos, né, equipamentos de trabalho, nós eventualmente vamos trabalhar ou vamos utilizar alguns equipamentos eletrônicos, e o mais utilizado é a balança analítica. Nós já vamos tratar da balança analítica especificamente no protocolo daqui para frente. Tá? Então eu acho que é importante comentarmos sobre cuidados com equipamentos eletrônicos, elétricos, né, de uma forma geral. Esses equipamentos precisam estar afastados de fontes de calor e precisam estar afastados de fontes que possam espirrar água ou líquidos nele. Então os equipamentos sempre precisam estar posicionados em laboratório para que todos tenham acesso e que fiquem afastados dessas fontes causadoras de algum prejuízo no próprio equipamento eletrônico, tá? Especialmente fontes de calor e derramamento de líquido, sejam do reagente, da amostra ou até mesmo de água deionizada ou água de torneira. Então isso é fundamental, até porque equipamento eletrônico não combina com água, tá? E é claro que as balanças analíticas são instrumentos de precisão dentro do laboratório que precisam ser muito bem cuidados, né? Especialmente por conta de toda a sensibilidade que esse instrumento
Tem, é um instrumento eletrônico extremamente sensível a variações, né, vocês vão perceber mais para frente, e a gente precisa ter uma série de cuidados ao se trabalhar com a balança analítica. Tá? Com relação ao bico de Bunsen, em alguns experimentos vocês vão precisar fazer aquecimento, e o aquecimento dentro dos nossos protocolos nessa disciplina sempre é feito com um bico de Bunsen. Tá? Cada bancada tem um bico de Bunsen próprio, vocês vão ver esse bico de Bunsen instalado em alguns momentos aqui. Então, sempre que for trabalhar com o bico de Bunsen, muito cuidado, verifique o registro geral de gás, verifique o registro do bico de Bunsen, se ele está devidamente fechado ou aberto no momento da sua operação. E tomem cuidado, né, no protocolo, no procedimento, para acender esse bico de Bunsen e para que você tenha a noção espacial de que quando o bico de Bunsen está aceso, você tem uma chama que pode, em situações de luz clara, como é o que nós temos no laboratório, vocês podem eventualmente nem perceber que existe uma chama ali. Né? A chama produzida por um bico de Bunsen bem regulado, com queima quase que completa, né, oxidação completa do combustível, gera uma chama azulada muito clarinha, muito fraquinha. Mas essa chama ela é extremamente quente, ela libera uma temperatura, uma energia térmica muito alta. Né? Então vocês podem ter problemas com relação a isso se não prestar atenção à chama do instrumento, tá? Do nosso bico de Bunsen. Então tomem cuidado, né? Evitem estar muito próximos da chama, evitem o contato da manga do jaleco com esse tipo de região, para que você não tenha uma propagação de chama indesejada. Tá? Então bico de Bunsen também é um instrumento importante aí dentro do laboratório. Tá? Bom, obviamente, né, sempre que estiver trabalhando com o bico de Bunsen, mantenha os equipamentos e os produtos químicos inflamáveis e ou explosivos afastados dessa fonte de calor. Tá? Percebam que próximo do bico de Bunsen nós temos uma região muito quente. Em termos de temperatura, né, regiões próximas da chama ficam extremamente quentes, ficam muito aquecidas. Então, quando você está trabalhando perto do bico de Bunsen, não significa que só acima da região da chama você vai ter uma temperatura elevada, mas nas laterais também. E isso pode causar transferência dessa energia térmica, né, desse calor, para reagentes que não poderiam ser aquecidos, para a sua amostra, que pode eventualmente estar ao lado do bico de Bunsen na bancada. Então, a organização espacial em torno do bico de Bunsen é um ponto importante também, tá? Verificar vazamentos e, obviamente, né, sempre que encerrar um aquecimento, desligue o bico de Bunsen, seguindo os protocolos corretos, tá? Seguindo a sequência certa para fechamento nos registros. E verifique se você fechou de fato o registro do bico de Bunsen e o registro geral, para que a gente, então, não tenha acidentes com vazamento de gás, tá? Sempre que, por algum motivo, você sentir o cheiro de gás dentro do laboratório, avise imediatamente um técnico ou o professor responsável, tá? Bom, nós temos aí algumas outras instruções importantes, mas nós vamos comentar essas instruções, obviamente, no decorrer dos outros experimentos, tá ok? Bom, então a gente continua a partir daqui comentando sobre a primeira prática experimental desse laboratório, né? Então, como nós estamos tratando de química analítica quantitativa nesse momento, a ideia é, como eu já expliquei, nós termos acesso, então, a instrumentos que possam servir de referência para medidas durante os nossos experimentos para quantificação de alguma espécie, algum analito de interesse, né? Essa é a ideia, então, da química analítica quantitativa. Princípio da química analítica: identificação, separação e quantificação de espécies, sejam os elementos químicos, íons ou moléculas, né? Nós vamos trabalhar especificamente nas aulas de laboratório, identificação e quantificação de espécies analíticas do tipo íon, né? Então nós estamos quantificando ou vamos quantificar íons em amostras de interesse. E essa é a ideia da aula ou das aulas de laboratório dentro dessa disciplina, né? Então nós temos aí o capítulo 1,
eu peço então para que vocês acompanhem, né, com a prática de laboratório número 1. Essa prática de laboratório diz respeito então à limpeza e aferição de material volumétrico. Tá? Então eu peço para que vocês acompanhem a gravação aqui na bancada. O que nós temos de importância ou de vidraria importante aqui na bancada, né? Nós temos aqui uma série de materiais com os quais vocês já estão acostumados, vocês já viram em algum momento no curso, tá? O que nós temos de vidraria importante aqui, né? Nós temos aqui uma famosa proveta, né, um instrumento aí utilizado para medição de líquidos, né, volumes em líquidos. Então, uma proveta é um instrumento de medida, é uma vidraria para medida de líquidos. O que mais que nós temos? Nós temos um Erlenmeyer, nós temos aqui uma outra vidraria muito utilizada em experimentação em laboratório. Tá? Nós temos o que mais aqui? Nós temos um balão volumétrico de fundo chato. Tá? Percebam aqui a característica do balão, né? Aqui dentro a gente colocou só uma solução colorida para que vocês tenham a noção, a percepção do volume dessa vidraria. Esse balão ele também tem uma tampa para fechamento, para deixar esse sistema fechado. Né? O que mais que nós temos aqui de interessante? Nós temos o Becker, né? Também é uma outra vidraria comum. Nós temos Erlings de tamanhos diferentes, né? Grande, pequeno, para volumes distintos. E uma coisa importante, vocês estão vendo especificamente aqui desse lado, vocês estão vendo 3 vidrarias que são as vidrarias volumétricas mais importantes dentro da química analítica quantitativa. Tá? Qual que é a importância, então, dessa vidraria? O que nós temos aqui? Né? Nós temos o balão volumétrico de fundo chato. Tá? Esse balão ele está rotulado aqui, né, devidamente marcado. Esse é um balão então de 50 ml, tá? Nós temos aqui um balão de 50 ml, calibrado e aferido a 20 graus Celsius, né, uma temperatura de 20 graus Celsius, e a sua variação é de mais ou menos 0,06 ml. Tá? É um equipamento, então, é um instrumento de medida utilizada nas nossas aulas. Uma outra vidraria fundamental para transferência e quantificação de líquidos é a pipeta. Mas essa pipeta, ela é uma pipeta especial, né? Ela é uma pipeta volumétrica, não é uma pipeta graduada, tá? Então, essa pipeta volumétrica, ela é utilizada para um único volume, tá? Uma única marcação em volume. Essa pipeta, ela é uma pipeta de 10 ml, então todos os protocolos estão sendo montados para a gente trabalhar com 10 ml, né, sempre que for necessário uma pipeta volumétrica, né, sempre que for necessária a transferência de líquido em uma precisão ou com uma precisão controlada e conhecida, então uma pipeta de 10 ml, uma pipeta volumétrica de 10 ml, e por último a nossa régua, né, qual que é a régua de medida de volume dentro da química analítica quantitativa. Muitos dos experimentos, vocês vão perceber que 90% dos experimentos utilizados nessa disciplina partem da volumetria, né? Ou que a gente conhece aí como um experimento de titulação. Então, nós vamos depender desse instrumento de medida aqui. Qual que é o nome desse instrumento? Quem conhece? Esse instrumento aqui é a bureta. Né? Então, nós temos aqui uma bureta, especificamente uma bureta de 25 ml, tá? É uma bureta que vai ser utilizada em todas as nossas aulas que forem ou que dependerem de volumetria como técnica principal de quantificação de um analito, tá? Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui 3 vidrarias volumétricas fundamentais para a disciplina de química analítica quantitativa. Como esses 3 instrumentos, como essas 3 vidrarias são a nossa referência de quantidade de reagente e de amostra, né, nós temos que tomar então o cuidado para que elas sejam de fato as mais precisas possível. Então, quanto mais preciso eu tiver a minha medição, a minha referência são essas vidrarias, com melhor elas forem registradas como referência, melhor é o resultado do meu experimento, desde que, obviamente, eu siga todos os cuidados das boas práticas de laboratório na execução de um protocolo.
tá? Então é importante que vocês percebam que a execução do protocolo por si só não garante um bom resultado final. Na química analítica quantitativa, a gente depende de vários fatores importantes no procedimento, na realização de um experimento. Então, seguir o protocolo à risca, com todos os detalhes, é fundamental para que a gente tenha um bom resultado. Mas um outro fator fundamental é garantir que os instrumentos de medida que vocês estão utilizando, as réguas, né, vamos colocar aí entre aspas, porque não é uma régua de verdade, mas é um instrumento que tem uma referência de medida importante para que a nossa régua volumétrica, que é o nosso instrumento volumétrico, tenha um grau de precisão elevado e que as nossas medidas e os nossos registros feitos nesses instrumentos sejam os mais próximos do real, tá? Nós estaremos sempre trabalhando com um volume real. Bom, nós estaremos trabalhando com um volume mais próximo do real possível. E é por isso que nós precisamos realizar um protocolo de aferição nessa vidraria. Então, o protocolo de aferição, ele é um protocolo fundamental para que a gente determine se de fato o volume dessa bureta de 25 ml corresponde a 25 ml, né? O que nós temos registrado aqui é um volume teórico. Teórico porque está registrado nesse instrumento. E esse instrumento ele foi calibrado, ele foi aferido quando ele foi produzido. Só que esse instrumento de medida, né, essa bureta, ela passa por desgaste com relação ao tempo. Né? Ela vai desgastando a parede interna do seu material conforme você coloca reagente químico aqui dentro. Então você tem um consumo, um desgaste, uma modificação do volume desse tipo de instrumento, tanto da bureta, como da pipeta, como do balão, né? O vidro utilizado nessa vidraria, né, o material utilizado para a fabricação dessa vidraria, ele é um material inerte, é um vidro, mas ele também desgasta com o tempo, especialmente quando está em contato com reagentes fortes. A gente está falando aí de ácidos e bases, especialmente bases, né, que acabam tendo uma ação corrosiva em contato com o vidro. Então, o volume pode ser e vai ser diferente do volume teórico desses materiais. Então, a gente precisa descobrir qual que é o volume real da nossa vidraria. Tá? Se eu tenho um balão de 50 ml, quando eu utilizo ele aferindo o menisco na marcação do balão, qual será o volume real? Qual será o volume mais próximo do real seguindo a marcação dessa vidraria? Será que vai ser 50 ml? Será que vai ser 50,2? Será que vai ser 49,8? Qual que é o volume real da vidraria? Tá? Então, obviamente que nós vamos aferir esses três instrumentos, mas antes da aferição, a gente precisa garantir que eles não estejam contaminados. Então, nós precisamos proceder com um protocolo de limpeza dessa vidraria. Tá? Então, seguindo aí a prática de laboratório do primeiro capítulo da disciplina, a limpeza dessa vidraria, ela passa por um protocolo simples, mas que leva um certo tempo para ser realizado. Tá? E a gente vai gravar esse protocolo agora. Antes disso, eu vou falar o protocolo aqui para vocês. Né? Então vocês vão perceber que o protocolo de limpeza está registrado na prática. Tá? Verifiquem aí, né? Todo material de vidro que vai ser utilizado em análise quantitativa deve estar rigorosamente limpo. Tá? Por isso, deve-se lavá-lo com água e detergente. Enxaguá-lo várias vezes com água de torneira e, por último, com pequenas porções de água destilada. No nosso caso, a gente está trabalhando com água deionizada, tá? É o que nós temos aqui no nosso laboratório nesse momento, a água deionizada, melhor ainda. Então, por isso, se for observada a presença de gordura, né, se depois dessa limpeza geral com água de torneira, detergente e, por último, água deionizada, se nós encontrarmos gotículas de água presas na parede do instrumento, significa que muito provavelmente ali você ainda tenha resquícios de um material orgânico, por exemplo, gordura, tá? Então a gente precisa proceder com um protocolo de limpeza capaz de remover esse material orgânico apolar, que é a gordura propriamente dita.
tá? Como que a gente faz isso? Nós temos então uma solução preparada, né? Eu vou mostrar aqui para vocês a solução. É uma solução que a gente chama de potassa alcoólica. Tá? O que é essa solução de potassa alcoólica? Nada mais é do que uma solução de hidróxido de potássio preparado em meio alcoólico. Tá? Essa solução hidróxido de potássio preparado em meio alcoólico, ela é uma solução de limpeza. É uma solução que vai auxiliar no processo de limpeza para remoção de matéria orgânica, de gordura, se caso nós encontrarmos esse tipo de impureza na nossa vidraria, especialmente na parte interna, que é a parte que vai ficar em contato com o reagente, com a amostra, tá? Ou durante a aferição com a água. Todo o processo de aferição dessa vidraria é feita com água deionizada à temperatura ambiente, tá? Bom, a gente precisa tomar cuidado com essa potassa alcoólica, porque é um material altamente corrosivo, e é claro que se cair na pele, você precisa imediatamente lavar a pele, tá? A região que foi exposta à potassa alcoólica não precisa entrar em desespero, tá? Não é um sistema extremamente forte, não vai causar queimaduras assim que cai. Então, se você perceber que a sua pele entrou em contato com hidróxido de potássio, simplesmente se dirija até a pia do laboratório, abra a torneira e deixe água em abundância passar pela região. Tá? Por alguns minutos você vai perceber que está tudo bem, não aconteceu nada, sempre utilizando óculos de segurança, porque é claro que os olhos são sempre uma região mais sensível. Se alguma gota cair próximo da sua boca ou nos lábios, também você vai lavar com água em abundância e vai comunicar imediatamente ao professor. Tá? Então, são procedimentos que vocês precisam saber, são procedimentos importantes, e se caso vocês se deparem com uma situação como essa, né? Claro que vocês não estão aqui no laboratório realizando o experimento, mas se eventualmente isso acontecer, é importante que vocês saibam o que fazer. Tá? Bom, nunca adicionar potassa alcoólica em um recipiente sujo. É claro que nós vamos realizar a limpeza com água e detergente previamente, tá? Então, previamente, o sistema precisa estar lavado com água e detergente, escoado ao máximo, e jamais pipetar uma solução, aspirando a solução para dentro da pipeta. Nós podemos aí, então, utilizar até pipetas graduadas, não precisa ser a pipeta volumétrica, mas nunca pipetar com a boca. Né? Eu acho que esse é um protocolo que todo mundo já sabe, um protocolo muito conhecido. Então, sempre que for pipetar, utilize, obviamente, um pipetador, tá? Nós temos esses pipetadores aqui semiautomáticos, nós temos aqueles pipetadores, os chamados pipetadores de pera, né? As peras antigas. Nós não trabalhamos com a pera aqui no laboratório, nós trabalhamos só com esse tipo de pipetador aqui clássico, tá? Então, nunca pipete uma solução, nunca faça a sucção de uma solução para dentro da pipeta, utilizando a boca, por motivos óbvios de que você pode entrar em contato tanto direto com o próprio reagente, como os vapores desse reagente. Né? E isso é importante porque isso pode causar sérias complicações, tanto na sua boca como no sistema respiratório. Tá? Então, muito cuidado com relação a isso. Materiais volumétricos, esses materiais volumétricos precisam ser muito bem limpos antes da gente começar o protocolo de aferição. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês como é feita a limpeza ali na pia do laboratório, tá ok? Então, vamos lá.